vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda espiritualidade amiga aqui presente, por mais essa oportunidade, por mais esse reencontro, por mais esse tratamento. É um momento que a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, orientadores, amigos do plano maior, entes queridos nossos que já estão no plano maior, se aproximam, nos envolvem, nos abraçam. A equipe de médicos nos oferece um tratamento, realinha os nossos centros de força. E se estamos com uma situação física, com certeza é amenizado. Agradecemos a todo o carinho dos entes queridos que aqui se fazem presentes, a equipe de segurança. Sabemos que nada é feito sem a equipe de segurança, os nossos guardiões. A Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Allan Kardec, o nosso codificador, por uma doutrina que amplia os nossos horizontes, que nos consola, que nos esclarece, que nos orienta, mas que principalmente nos liberta. A Chico Xavier, a Divaldo Pereira Franco, a tantos espíritos e espíritas que nos trouxeram mais informações, que ampliaram os nossos horizontes, que foram e são exemplos de seres humanos. Aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui nessa tarde. Que o nosso coração esteja repleto de alegria e gratidão. É um sentimento que nos eleva, que nos fortalece, que nos coloca em sintonia com a espiritualidade superior. Nos sentimos abraçados, acolhidos, envolvidos e principalmente amados. Que possamos, encarnados e desencarnados, nesse mesmo ambiente, mergulhar de corpo e alma nessa vibração de paz. Que assim seja. Hoje vamos para a quarta aula, e hoje o tema da quarta aula é sobre mediunidade. Okay? Então toda aula eu vou estar falando um aspecto sobre a mediunidade, né? Para vocês entenderem e encaixando tudo isso, porque o tema ele é muito complexo, ele é muito amplo, tem muitas informações. Então, se jogasse todas as informações de uma vez só, a gente não absorve. Então, é interessante que a gente vai catando como um quebra-cabeça. Cada sábado, uma peça nova de um quebra-cabeça, a gente vai montando quebra-cabeça. Então, o tema é mediunidade. A nossa referência principal é o Livro dos Médiuns, sem dúvida nenhuma, é a nossa base. Tudo começa com a codificação espírita. Então, quando se fala em mediunidade, o primeiro livro, o alicerce, necessariamente tem que ser o Livro dos Médiuns. Depois, outros livros complementares, principalmente os livros de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco e de tantos outros, ok? Temos pelo menos aí uns 30 autores confiáveis do século XIX, XX e também do século XXI que fala sobre o tema. É um tema ponto final? Não, é um tema vírgula. Tem muitas informações que estão chegando sobre esse assunto. Então a gente percebe que a mediunidade no século sempre existiu. Vamos começar a falar assim. 5.000 anos de história. 5.000 anos de história, já existiam fenômenos mediúnicos, já existiam comunicação, todas as religiões, escolas espiritualistas, filosofias espiritualistas, culturas cristãs ou não cristãs, todas de alguma forma trazem informações a respeito da comunicação entre nós encarnados e a espiritualidade. Cada qual no seu momento, de acordo com a sua cultura. Porém, foi somente no século XIX que houve uma explosão da mediunidade. Estava acontecendo no mundo todo, principalmente na França e Inglaterra e também nos Estados Unidos. Mas por que França? Lembram disso? Porque lá no século XIX estavam os principais filósofos, os principais cientistas, pesquisadores, negacionistas, e estava tudo lá, na França do século XIX. Então era necessário que o foco estivesse ali.
Porque ali era o melhor local e o melhor momento para ser estudado por pesquisadores, por cientistas, por aqueles que queriam provar que aquilo era pura charlatanice. Então era interessante que tenha sido ali, porque é onde estava a ciência e a filosofia. Okay? Então, no século XIX, a mediunidade teve uma característica. O século XX, a mediunidade tem outra característica. O século XXI tem outra característica. Então, à medida que vai passando o tempo, nós vamos percebendo que os fenômenos vão mudando, nós vamos nos aprofundando e entendendo melhor esse tema. Então, de 1850, o Livro dos Espíritos é de 1857, de 1850 até 1950, ela trabalhou de uma forma. De 1950 até o ano 2000, trabalhou-se de outra forma. Do ano 2000 até agora, de uma outra forma. Então, percebo que de tempos em tempo se muda a característica para que a gente possa entender um pouco melhor. Primeira coisa que a gente vai entender, que nós, planeta Terra, estamos na crosta e somos aproximadamente 30 bilhões de espíritos. 30 bilhões, nas 7 camadas espirituais, ok? Diretrizes do planeta, amor fraterno, artes em geral, umbral, crosta, subcrosta e abismo. Temos 30 bilhões de espíritos nessas 7 camadas, encarnados na nossa condição, aproximadamente para 2024, 8,5 bilhões de espíritos. Então, a grande parte ainda está no plano espiritual. Tudo bem? Esses espíritos, de alguma forma, sempre se comunicaram. Sempre se comunicaram. Ok? Porque o espírito humano, ele se comunica. Assim como temos 8,5 bilhões de habitantes, um diferente do outro, vocês concordam ou não? Não existem 2 seres humanos iguais. Cada qual traz a sua história, cada qual traz a sua cultura, traz o seu preconceito, traz o seu momento evolutivo, traz a sua condição moral, traz a sua condição intelectual. Então vejam, se 8,5 bilhões de habitantes, um é diferente do outro, os 30 bilhões de habitantes, um é diferente do outro. Podemos ser parecidos sobre algum aspecto, mas somos diferentes. E é interessante que José Herculano Pires tem uma frase, vai cair na prova, que diz assim: partimos da igualdade originária, passamos pelas desigualdades existenciais para chegar, enfim, à igualdade essencial. Entenderam ou não? Partimos da igualdade originária, simples e ignorante, lembram disso? Todos partimos da igualdade originária, passamos pelas desigualdades existenciais. O que significa isso? Todos os espíritos estão no planeta Terra? Não. Então, todos passamos por desigualdades existenciais, formas de manifestação diferentes. E chegamos, enfim, à igualdade essencial. O que seria a igualdade essencial? Sábios e virtuosos. Entenderam ou não? De simples e ignorantes a sábios e virtuosos. É um caminho longo, muito longo, de milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Então, o que acontece? Esses espíritos que estão na espiritualidade são dos diversos níveis evolutivos e todos podem se comunicar. Então, não é só espírito superior que se comunica. Existem espíritos iguais a nós, existem espíritos numa condição evolutiva do degrau de baixo que também se comunica. Então, tem pessoas que acham que somente espíritos superiores se comunicam. Não, todos se comunicam. Todos nós temos um celular na mão e todos nós nos comunicamos, não é isso? Você tem uma ferramenta na mão. O celular é uma ferramenta para o mundo todo. E todo mundo se comunica. É a mesma coisa. Deu para você entender ou não? Então, está no plano espiritual, há toda uma diversidade como há no plano material. E como que eu vou distinguir um do outro? Quem está se comunicando? Ok? Bom senso, discernimento, estudo. Você tem que passar por filtros.
simplesmente são filtros. Se você não passar por filtros, o que vai acontecer? Você será enganado, literalmente falando. Você será iludido. Iludido. Nós vamos entrar num assunto, não hoje, sobre obsessão. Né? Você tem vários níveis de obsessão. O segundo nível é o mais difícil de todos. Não é o quarto nível, o quinto nível, é o segundo. Quase você não consegue ajudar ninguém no segundo, chamado fascinação. A pessoa está fascinada por aquilo. Não tem ninguém que convença do contrário. Ela acha que ela está certa, absolutamente certa. Então você não consegue mudar, que é o segundo nível. Então existem espíritos no plano espiritual que estão fascinados por si mesmo. E se encontrarem médiuns fascinados por ele mesmo, o que vai acontecer? Deu para vocês, entenderam ou não? E eles vão usar de nomes pomposos, de nomes respeitáveis, eles vão usar de formas que nos iludem para que você acredite. Então, o primeiro filtro, quando se fala em mediunidade, é filtro chamado bom senso e discernimento. Bom senso e discernimento. Mas todos podem se comunicar. Nada impede de nenhum espírito se comunicar. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A maior dificuldade no quesito mediunidade, pleno século XXI, okay, é algo chamado ignorância, falta de conhecimento. Ignorância no sentido falta de conhecimento. As pessoas se perdem na área da mediunidade porque falta informação. Ou se acomoda com um volume de informação tão pequeno que é facilmente enganado. E é facilmente enganado mesmo, literalmente falando. Então, somente a informação sobre o assunto, pesquisa sobre o assunto, que vai... Eita! Pessoal, não foi um espírito, tá? Foi o vento mesmo. Não foi o vento. Tá. Então, virou vento e vai acontecer, ok? Então, a mediunidade, olha interessante, que é uma condição humana, lembram disso? A mediunidade é uma condição humana, então os animais não são médiums. A mediunidade é uma ferramenta dada aos seres humanos quando eles estão na fase de provas e expiações, somos nós, tudo bem? Quando eles estão na fase para que eles possam ampliar os seus horizontes, entender melhor o porquê e o para quê. Então a mediunidade é uma ferramenta dada a todos, quer dizer que todos somos médiuns? Teoricamente sim, praticamente não. Teoricamente, por quê? Porque todo ser humano traz isso dentro, essa sensibilidade. Mas todos trabalham como médiuns? Não necessariamente. No século XX tinha uma frase muito interessante que falava assim: todo louco é médium, mas nem todo médium é louco. Entenderam ou não? Antes não falava distúrbios mentais, falava em louco, a palavra século XX, tá? 40 anos atrás. Então se falava assim, todo louco, na época a frase era essa, tá? É médium, mas nem todo médium é louco. Por quê? Há 50, 60 anos atrás era tido como loucura isso. E eram internados, inclusive, né, frente a essa situação. E aí eles foram percebendo que não era bem assim. Mas a medicina precisou evoluir para chegar nesse ponto a partir do século XXI. Oi? O doutor Inácio, sem dúvida nenhuma. O doutor Inácio fala sobre isso. Então, desenvolver a mediunidade, pessoal, não é simplesmente você aprimorar essa ferramenta. Essa ferramenta é para você, para que você se melhore, para que você se aprimore sobre todos os aspectos. Então, quando você começa a estudar sobre mediunidade, pesquisar sobre mediunidade, e começa de forma ostensiva ou não, aquilo é para você, para que você seja um ser humano melhor. Então, até pouco tempo atrás, se achava que a mediunidade era para fora. Não, a mediunidade é para dentro, é para o espírito. Então, se falava assim, chegava numa casa espírita ou num terreiro de umbanda, colocava a capa de médium, trabalhava, depois tirava, pendurava de novo. Não. Nós somos médiums 24 horas por dia, 7 dias por semana e principalmente fora da casa espírita. Ok? Porque nós temos essa sensibilidade a mais
essa sensibilidade. Já classificaram, já existem 103 tipos de mediunidade, só para vocês terem uma ideia. Se a gente fôssemos colocar todas elas num funil, fizéssemos assim, a que sai daqui chama intuição. A fusão de todas as mediunidades desemboca em algo chamado intuição. E quem de nós não temos intuições? Todos nós temos. Todos nós temos. Então a mediunidade é essa sensibilidade que nós temos fora dos 5 sentidos físicos. Fora dos 5 sentidos físicos. É aquela mediunidade espiritual. Só uma analogia. Assim como o telescópio assim, nos mostrou uma realidade de milhões de planetas, de sistemas e de galáxias, graças ao telescópio. Tudo bem? Senão não tínhamos descoberto isso. E o microscópio não fez diferente. Vocês concordam ou não? O microscópio não fez diferente que o telescópio. O telescópio nos infinitamente grande, o microscópio nos infinitamente pequenos, mas mostraram 2 realidades desconhecidas até então. Isso já existia, sempre existiu. Foi o ser humano que precisou aprimorar 2 ferramentas para ele entender, ampliar, é muito mais do que a gente imagina, desde do telescópio quanto do microscópio. A mediunidade fez a mesma coisa com o mundo espiritual. Tem a mesma importância do telescópio e do microscópio. Então, só através da mediunidade que nós vamos entender o plano espiritual, porque foge dos 5 sentidos físicos. Entenderam a importância dessa ferramenta? Ela é comparada à importância do telescópio e do microscópio. Está nos mostrando uma realidade que a gente desconfiava, ok? Então, os cientistas de 1000 anos atrás já desconfiavam da existência de planetas e sistemas. Os pesquisadores de 1000 anos atrás já desconfiavam da existência das micromoléculas, mas desconfiavam. Não tinha ferramental, não tinha tecnologia, não tinha recurso para isso. Então a mediunidade fez exatamente a mesma coisa. Ampliou um mundo que nós desconfiávamos. Assim é Allan Kardec que nos trouxe, de forma racional, objetiva, didática, sobre a questão da mediunidade, que sempre existiu, mas sempre foi tratada de forma mística, que não tinha um conhecimento, não tinha recursos, não tinha provas. E a partir do século XIX, e é interessante, a partir do século XIX, que de 1850 até 1950, por 100 anos, o tempo foi exatamente esse, a maioria das manifestações eram manifestações físicas. Os médiuns eram inconscientes, a maioria dos médiuns, ou chamava de médiuns mecânicos também, tinha esse nome. Eu prefiro usar inconsciente. O que é um médium inconsciente? E era importante que fosse? Era muito importante que de 1850 a 1950, muitos fenômenos fossem físicos para chamar a atenção. Para chamar a atenção dos filósofos, dos cientistas, dos pesquisadores, dos estudiosos. Então pensem vocês que o fenômeno físico, ele nasce com a proposta de chamar a atenção. Para que as pessoas comecem a estudar e pensar. Médiuns que não sabiam escrever, saíam escrevendo. Não sabiam escrever, não sabiam ler, não sabiam escrever, e saíam escrevendo. E filosofia, ciência, religião. Às vezes escrevia com a mão direita e com a mão esquerda 2 textos diferentes. E aí? 2 textos diferentes. Então era importante que acontecesse dessa forma. Espíritos se materializavam, mesas levantavam, barulhos aconteciam. Então tinha que chamar a atenção. Por 100 anos a espiritualidade investiu em um tipo de mediunidade chamada inconsciente, porque era importante que o médium fosse inconsciente, para provar que ele não era capaz de fazer aquilo. Não sabia nem ler e escrever, como é que ele podia sair escrevendo um texto de filosofia ou de ciência? Como é que ele podia escrever 2 textos diferentes na mesma hora e conversar? Chico Xavier fazia isso. Com a mão direita escrevia um texto, com a mão esquerda escrevia outro e conversava aqui.
Era importante? Muito importante. Porque quem estava ali eram pesquisadores, eram estudiosos, negacionistas, que acontecesse aquilo. A partir de 1950, já começa até o ano 2000, mais ou menos, começa a ficar um meio de caminho. Por quê? A prova material já existia. Por 100 anos, no mundo todo. Então, de 1950 até o ano de 2000, a espiritualidade começa a investir num outro tipo. Que eles sejam semiconscientes. Já não era inconsciente. Semiconsciente. A semiconsciência faz com que o médium participe de alguma forma daquilo e ajude daquele jeito. A partir do ano de 2000, eles quase não investem mais na inconsciência ou na semiconsciência, mas sim na consciência. E como é que você vai investir na consciência? Com estudo, com pesquisa. Então o médium estuda, ele lê, ele assiste uma palestra, ele se estrutura de tal forma que ele pode participar daquilo e aprender com aquilo. Aquele médium que fala assim, tomara que não quero estudar, não preciso, os espíritos fazem tudo por mim. O que ele está buscando é irresponsabilidade. Hoje, eu estou falando isso hoje, tá? Não preciso estudar, os espíritos fazem tudo por mim. É um obsediado, é um fascinado, literalmente falando. Estou falando do século XXI, ok? No século XXI não cabe mais essa informação. Os médiums, de alguma forma, que queiram trabalhar de forma ostensiva, necessariamente eles precisam estudar, pesquisar, para que eles possam ampliar o seu conhecimento e ajudar a espiritualidade. Então, o aprofundamento, maiores informações mais complexas, informações complementares, virão da espiritualidade, sim, com a ajuda dos médiuns. Por exemplo, Chico Xavier, que é a nossa maior referência, ele desdobrou Allan Kardec. O que é desdobrar? Com a mesma base, ele trouxe muito mais informações. Então, por exemplo, Allan Kardec fala sobre o plano espiritual. E aí Chico Xavier traz um livro chamado O Nosso Lar. Entenderam ou não? Ficou mais fácil. Houve um desdobramento da base do alicerce. Então foram milhares de livros de vários médiums desdobrando Allan Kardec, a base doutrinária. A pergunta é, quem que vai desdobrar eles agora a partir do século XXI? Vocês concordam? Se eles desdobraram Allan Kardec, alguém tem que desdobrá-los. As informações já estão ali. Tem que pegar tudo aquilo e se aprofundar ainda mais. Dá para fazer? Dá. O que precisa? Pesquisar, estudar, compartilhar, discutir, refletir. Eu não posso me acomodar. Os espíritos fazem tudo. Não fazem. Porque eles estão precisando dessa parceria. Então tem muita informação para chegar, que está paradinha nas prateleiras, esperando os médiums se prepararem melhor para trazer novas informações. É assim que funciona. Então, de tempos em tempos, é necessário caminhar mais um degrau, subir mais um degrau. A base continua, mas você tem que... Então, mediunidade é um assunto infinito. Não acaba. Cada vez que você estuda mais um pouco, tem mais um tanto. Aí você estuda mais um tanto, tem mais um tanto. E aí isso é como uma escada. À medida que você vai subindo os degraus, mais informações vão chegando nesse sentido. Ok? E aí a força do Espiritismo, interessante isso. Eu tinha comentado com vocês que, na primeira aula, que o Espiritismo era uma filosofia científica ou é uma ciência filosófica? Okay? Então foi a ciência, foram os cientistas, foram os pesquisadores, baseado na ciência que veio a filosofia. Então o principal livro é filosofia? Livro dos Espíritos é filosofia, mas a doutrina espírita, antes da filosofia, foram fenômenos físicos. Quem estudou os fenômenos físicos não foram os filósofos, foram os cientistas. Por isso que é uma ciência filosófica, não é uma filosofia científica. Entenderam? Então, partindo dessa ciência filosófica, veio o Livro dos Espíritos, que é onde é a base da doutrina espírita.
Então você fala filosofia, ciência e religião. O que nós falamos hoje? Um de cada vez, pessoal. Então, vamos lá. Olha que interessante isso, né? É a filosofia da ciência, é a ciência da religião, é a religião da filosofia. Perceberam ou não? Isso já é século XXI. No século XIX e XX falava filosofia, ciência e religião, ponto. Hoje, o século XXI, você já olha para isso e fala, peraí, tem mais. Não é só filosofia, ciência e religião, é a filosofia da ciência, é a ciência da religião, é a religião da filosofia. Perceberam? Como elas se complementam? Elas se complementam e uma acaba ajudando a outra. Uma acaba ajudando a outra. Então a força está na filosofia e dentro dessa estrutura aqui. Então você tem a ciência que cuida das leis materiais e o espiritismo que cuida das leis espirituais. Elas se complementam, pessoal. Não brigam uma com a outra. Não brigam uma com a outra. Não tem como. Ela se complementa. Ciência e espiritualidade devem caminhar de mãos dadas, porque elas são complementares umas às outras. Então a ciência cuida da matéria de todas as suas leis, e o espiritismo cuida das leis espirituais. Entenderam a diferença? E elas estão sempre juntas, ok? No livro A Gênese, é o 5º livro de Allan Kardec, ele tem uma colocação lá muito interessante, que ele fala assim, só que ele falou isso, pessoal, mas no livro da Gênese, 1869, alguma coisa, quase 15 anos depois, ele fala, olha interessante, se a ciência descobrir algo e a doutrina espírita falar outro, e a ciência provar aquilo, fique com a ciência. Entenderam ou não? Se a doutrina espírita falar algo, a ciência falar outra coisa sobre o mesmo assunto, e a ciência provar, porque a ciência está baseada em prova, ele falou, fique com a ciência. E por que ele fez essa colocação? E olha que interessante, porque ele sabia que os espíritos não são infalíveis. Aí eu vou ficar com o Emmanuel, tem uma frase que ele diz o seguinte, tirando Jesus, porque faz parte fora do contexto, todos que estiveram, todos que estão e todos que estarão no planeta Terra, somos passíveis de equívocos. Sim ou não? E eu desconfio que ele nos colocou na conta. Só desconfio. Ok? Olha, tirando Jesus. E por que tirando Jesus? Porque é um Cristo e antes do planeta Terra existir, ele já era um Cristo. Então, ele está fora desse contexto. Todos que estiveram, ele falou todos que estiveram, todos que estão e todos que estarão, são passíveis de equívocos. Por isso que Allan Kardec faz. Então ele sabia que a espiritualidade que estava assessorando era superior, mas não era infalível. O pior não é isso. O pior é que se passaram quantos anos do livro da Gênesis e nada contradiz, muito pelo contrário. Tudo acabou confirmando. Entenderam? A ciência de hoje, do século XXI, está confirmando algo que Allan Kardec já tinha dito lá atrás. Fala de uma outra forma, de um outro jeito, claro, evidente, mas está falando exatamente da mesma coisa. Então, o espírito, ciência, leis materiais, e o espiritismo, leis espirituais. E olha que interessante, quem ama, quem tem saudades, quem sofre, né? Quem se alegra, é o espírito, não é o corpo. O corpo só manifesta isso. O corpo só manifesta, mas não é o corpo que produz isso, é o espírito. E o que muda estar encarnado ou desencarnado? Se quem ama é o espírito, os sentimentos são os mesmos, a saudade é a mesma, a alegria é a mesma, a mágoa é a mesma. Entendeu? Não muda nada, você continua sendo exatamente quem você é, ou quem você sempre foi. O fato de desencarnar, aliás, morrer é fácil, desencarnar que é difícil. Morrer, todos nós vamos morrer. É uma questão biológica, inclusive. Desencarnar é difícil. Qual a diferença?
entre morrer e desencarnar? Exato, né? É o desapego. Então quer dizer que tem muitos espíritos desencarnados apegados a coisas materiais? Muito mais do que vocês imaginam. Mas muito mais do que vocês imaginam. Então desencarnar, morrer mesmo. O corpo morre. Desencarnar é você se desapegar. Desapegar. Aí tem um local para a gente deixar todos os excessos. Todos os excessos tem um local reservado, tá? Todos os excessos ficam ali. Serve para isso, inclusive. Esse local foi idealizado por nós, ok? Para ficar todos os excessos. Quer dizer que no planeta Terra, há 3 bilhões de anos atrás, tinha 7 camadas? O planeta Terra, há 1 milhão de anos atrás, tinha 7 camadas? O que vocês acham? 1 milhão de anos atrás tinha 7 camadas. Essa cara de dúvida eu adoro essas caras. Muito injusto essa cara. Estou falando de 1 milhão de anos atrás, tá? Então vamos lá. O ser humano está no planeta Terra entre 200 e 250 mil anos. O ser humano. Antes dele, o que tinha então? Era só a natureza, ok? Então veja, se eu tenho só a crosta, não é a crosta? Estou 1 milhão de anos atrás. Para que serve um umbral? Para nada. Para que serve artes em geral? Para nada. Amor fraterno? Para nada. Então eu só tinha diretrizes do planeta e crosta, pessoal. As 7 camadas fomos nós que fomos formando, porque são vibrações, não são locais geográficos, tudo bem? Não é localização física, é frequência vibratória. Lembram disso ou não? Então 1 milhão de anos atrás, só tinha 2 camadas, a crosta e diretrizes do planeta. Por que diretrizes do planeta? Eram ministros de Jesus, né, formando a natureza, orientando toda a evolução química, física, biológica, fazendo todas as experimentações possíveis e imagináveis. Todas. Então as camadas elas foram se formando à medida que o espírito foi mudando a sua vibração. Entenderam ou não? Então o planeta quando nasceu não tinha 7 camadas, só tinha uma e outra. E aí foram se estruturando. Ok? Então veja, esse local onde ficam os excessos chama-se umbral. Tudo que servir para a espiritualidade superior fica em algum lugar. O que eu vou levar para a espiritualidade superior? Tudo que não servir tem que ficar em algum lugar. Você pode deixar no umbral grosso, no umbral médio ou no umbral fino, mas tem que ficar lá. Tem que ficar lá. O umbral serve para você deixar os excessos. Todo tipo de excesso que não serve para o degrau de cima. Entenderam? Okay? Então a mediunidade vai nos colocar em contato com essa realidade. Mesmo estando encarnados, nós temos contato com espíritos, que a grande maioria estão no umbral. Existe uma razão por isso, porque todos estão apegados. Todos estão apegados. Quer dizer que desencarnando, eu vou para o umbral, você já está no umbral. Okay? Não vai para lá. Mas quanto tempo você vai ficar ali? Depende de você. Você pode ficar alguns minutos ou alguns séculos. Varia de alguns minutos a alguns séculos. Você fica nessa camada, vai depender do quê? Do seu apego. Entenderam? Posso ficar milênios? Pode, não tem problema nenhum. O tempo é algo relativo, não é absoluto. Porque você está por isso quem está no umbral perde a noção do tempo. Olha, interessante. Nasce o sol, escurece, o dia clareia, é tudo igual. Porém, a vibração está tão densa, tão pesada, são milhões de espíritos vibrando, que impede a passagem da luz do sol. Por quê? Essas 7 camadas acompanham o movimento do planeta Terra. Vocês concordam ou não? Rotação,
translação acompanha essa forma. Então, quer dizer, nas colônias espirituais, o dia amanhece e anoitece. Por que no umbral médio e grosso não tem essa percepção? Por causa da densidade dos pensamentos da maioria dos seus habitantes. Por isso que no filme Nosso Lar você vê um lugar muito escuro, quase não tem vida. Dá essa impressão que aquilo é uma constante. Não é uma constante, é que a vibração daqueles espíritos. Então a nossa mediunidade, de alguma forma, nos coloca em contato com esse espírito, do umbral grosso, do umbral médio, do umbral fino, e às vezes do primeiro degrauzinho de artes em geral. E às vezes do primeiro degrauzinho, é o que a gente suporta. Tudo bem? Quem que define isso na minha frequência? Uma antena psíquica chamada... Quem define a minha frequência é uma antena psíquica que está no centro do meu cérebro, na forma de uma ervilha, glândula pineal. A nossa antena psíquica. Nós colocamos ela numa frequência. Ela capta a frequência de acordo com o seu sentimento e pensamento, capta a frequência. Então nós estamos em frequência, sempre numa faixa vibratória, de acordo com a nossa antena psíquica. Tudo bem? Então veja, dentro dessas manifestações físicas que aconteciam muito antigamente, acontece quase nada agora, existe uma razão para isso, existe algo chamado ectoplasmia. Já ouviram falar disso ou não? Ectoplasma, ok? Nós sabemos que é ectoplasma. É um fluido nervoso que nós temos, parte do ectoplasma, duplo etérico. Lembra do duplo etérico? Do segundo corpo, duplo etérico. Ele fornece esse ectoplasma. Os espíritos utilizam desse ectoplasma para se manifestar, para fazer barulho, por exemplo, para levantar uma mesa, ok? Para virar uma cadeira. Eles usam desse ectoplasma para nos chamar a atenção, e às vezes eles podem se revestir desse ectoplasma parcialmente ou totalmente, para conversar conosco. E eles fazem isso. Interessante isso. O ectoplasma é sensível à luz solar. Então, normalmente, ou eles aparecem muito cedo, ou bem no final da tarde, ou à noite. Mas nunca exposto ao sol, porque a luz do sol queima um pouco desse ectoplasma. Então, nós doamos esse ectoplasma, todo ser humano tem. Os espíritos usam esse ectoplasma. Esse processo de transformação, modificação e aparência chama ectoplasmia. Tudo bem? Então, os fenômenos físicos são executados em função de um fluido, chamado ectoplasma, doado pelo médium, de forma consciente ou não. E os espíritos utilizam desse ectoplasma para nos chamar a atenção ou para nos mostrar uma realidade. Entenderam como funciona isso? Isso são manifestações físicas. E as manifestações inteligentes são as mensagens. Então, existem inúmeros tipos de mediunidade, inúmeros tipos. As mais conhecidas e as mais trabalhadas chamam psicofonia e psicografia. Mas existem outras também. Mas numa casa espírita, num lugar de banda, num terreiro de banda, se usa muito da psicofonia e da psicografia. Chico Xavier tinha todas as mediunidades envolvidas. Ele precisou bloquear quase todas e ficar praticamente com duas: psicofonia e psicografia. E aprimorar essas duas. Ele tinha praticamente todas. Ok? Então vamos lá. Para que essa comunicação? Então eu tenho um espírito desencarnado aqui e eu aqui encarnado, tudo bem? Está do meu lado. Ele está em uma frequência, eu estou em uma outra frequência, ou posso estar na mesma frequência. Como é que ele consegue se manifestar? Ele não entra no corpo do médium, tá? Não existe isso, pessoal. Quando fala em incorporação, ele não está entrando no corpo. Porque para um espírito entrar no seu corpo, o seu espírito tem que sair. Se o seu espírito sai, o corpo morre. Literalmente falando. Tudo bem? Então não existe aquela história, o espírito entrou no corpo. Não há a menor possibilidade disso acontecer. As pessoas acreditam nisso porque não estudam sobre isso. Tá? Num processo obsessivo chamado subjugação,
Eles te fazem como uma marionete, mas eles não entram no seu corpo. Não existe a menor possibilidade de um espírito entrar num corpo de um ser humano. Porque para entrar, o dele tem que sair. Se ele sai, o corpo morre. Aliás, se ele sai, o corpo morre. O corpo morre porque o espírito sai ou o espírito sai porque o corpo morre? O espírito sai porque o corpo morre ou o corpo morre porque o espírito sai? Nossa. E aí? Não, a questão é, o espírito sai porque o corpo morre ou o corpo morre porque o espírito sai? São dois processos diferentes. É interessante isso, é interessante. É o corpo que morre para sair o espírito, tudo bem? Porque acaba o quê? Lembra do fluido? Fluido vital? Acaba o fluido vital. Então, o que liga o espírito ao corpo é algo chamado fluido vital, e uma vez que não existe o fluido vital, o espírito sai. Então, o corpo morre e o espírito sai. Entenderam ou não? Não é o contrário. O espírito sai e o corpo vai morrer por causa disso. Não. É o contrário. O corpo morre, aí, de alguma forma, o espírito sai. Tudo bem? Então, vamos lá. O espírito está do lado. Nessas duas mediunidades, psicografia ou psicofonia, são duas mediunidades diferentes, tudo bem? Dá para desenvolver? Dá para trabalhar? Dá. Se a pessoa veio para trabalhar com a mediunidade ostensiva e não quiser trabalhar com a mediunidade ostensiva, ela pode? Pode, pessoal, não tem problema nenhum. Sabe aquilo que vocês já escutaram? Você está assim porque você precisa desenvolver a mediunidade. Não. Não. A resposta é não. Ok? Não. Desenvolver a mediunidade de forma ostensiva. Tá bem? Você precisa trabalhar como médium de forma ostensiva. Então, a sua vida vai melhorar depois que você trabalhar como médium de forma ostensiva. Então, eu conheço um monte de médiuns, pessoal. A vida deles não melhorou em nada. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, pessoal. Então, existe uma situação que eu venha para trabalhar com uma mediunidade de forma ostensiva? Sim. Mas eu posso chegar aqui e não querer trabalhar? Sim. O seu livre-arbítrio é inquestionavelmente respeitado. Lembra no processo de reencarne que eu tenho os espíritos geneticistas aqui ou não? Lembram disso ou não? De uma das aulas? Se você veio para trabalhar com a mediunidade de forma ostensiva, eles fazem uma modificação, uma sensibilização a mais, que você vai perceber aquilo. Por isso que Allan Kardec fala que a mediunidade está no corpo. Aí não entenderam quando ele escreveu isso. Não está no corpo físico, está no corpo espiritual. Então eu desencarnando, eu continuo sendo médium? Sim, não mudou nada. Porque a mediunidade está no espírito que vai para o corpo espiritual, que vai para o corpo físico. Se o corpo físico morre, eu continuo sendo médium do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E tinha uma história sobre Chico Xavier, que ele fisicamente já não estava mais em condições, fisicamente já estava praticamente. O que ele fazia? Ele desdobrava, o corpo que estava ali, ele desdobrava e trabalhava como médium para outras esferas. Entenderam ou não? O corpo dele físico já não suportava mais, já não aguentava mais. Mas o corpo espiritual dele estava nativa. Então ele desdobrado, ele trabalhava como médium para outras esferas. Entenderam? Então mediunidade está no espírito e no corpo espiritual. O corpo físico só reflete. Então eu vou reencarnar e vou trabalhar com a mediunidade de forma ostensiva. Os espíritos geneticistas fazem uma modificação, sim, para facilitar esse trabalho, mas não é obrigação. A obrigação é, olha, eu vou reencarnar, eu vou voltar um pouco melhor. A mediunidade é só uma ferramenta entre tantas para voltar um pouco melhor. Eu posso usar outras ferramentas. Eu posso nem querer trabalhar como médium de forma ostensiva. Não tem problema nenhum. Por isso que eu comecei. Todos nós somos médiuns, teoricamente. Na prática, na teoria sim, na prática não. Porque tem muitos médiuns que não trabalham com isso. Não se incomodam com isso, não se importam com isso.
A mediunidade, voltando lá, é uma ferramenta para a evolução do médium, principalmente no sentido moral. Principalmente no sentido moral. Ela vai ajudar um médium a colocá-lo frente a frente com uma realidade espiritual, que essa realidade espiritual faz com que ele seja uma pessoa melhor. Entenderam? Então a mediunidade não é para fora. Ele vai ajudar para fora, ele pode até ajudar para fora, mas principalmente é para ele. É aquela história, né, do Divaldo, que foi reclamar com a Joana de Ângeles, que ela nunca tinha escrito nada para ele. Nunca. Ela falou, escrevi tudo para você. Você que resolveu editar. Entenderam ou não? Tudo que ele escrevia, servia para ele também. Então ele escreveu tudo para você. Você resolveu editar os livros. Ótimo, excelente, perfeito. Mas entenderam? Tudo que passa pelo médium é para ele em primeiro lugar. É para ele. Ele acha que é para os outros? Não é. Principalmente para ele. Para ajudá-lo nessa possibilidade. Aí você tem a mediunidade missionária, são raros, mas existem, ok? Ainda bem. Uma boa parte, mais de 90%, não é missionária, é para o próprio médium mesmo, provas e expiações, para que ele possa aprender com aquilo. É uma ferramenta que foi emprestada, literalmente falando, ok? E se ele fizer bom uso, ele vai adquirir essa ferramenta, mas ele vai ter que provar que fez bom uso da ferramenta, que inicialmente é emprestada, ok? Então a mediunidade da psicofonia, ela pode ser de forma direta ou indireta. O que é forma direta? Vamos chamar forma direta. O espírito comunicante se aproxima de um centro de força laríngeo, aqui por trás. Lembra que eu falei para vocês que o centro de força fica assim? Ele vem por trás, na nuca, e ele fala. Quando ele usa o centro de força laríngeo, ele aproveita toda a estrutura fonadora do médium. Então a voz muda, o timbre de voz muda. Deus só está usando a garganta do médium. O jeito de expressão, as palavras, o ritmo, porque o espírito se aproximou do centro de força laríngeo e usou toda a estrutura da garganta para poder comunicar. Tudo bem? Essa é a primeira forma, forma direta. Forma indireta, através do centro de força coronário. Através da glândula pineal, do frontal. Pergunta, por que ele usa o centro de força laríngeo? Não, se ele não tem, né? Ele tem no corpo espiritual, mas do médium. Por que ele usa o centro de força laríngeo? Ele também tem o centro de força laríngeo também. Mas por que numa comunicação mediúnica, o espírito na psicofonia, que é a fala, vai no centro de força laríngeo? Porque é um centro de força socorrista por excelência. É muito mais fácil você falar do que você escrever quando está doendo, sim ou não? E o centro de força laríngeo, ele é considerado um centro de força emocional. Lembram disso? Da aula passada? Cardíaco e laríngeo? Que as nossas emoções refletem na nossa voz? Sim. Então, um espírito, às vezes, ele é socorrido através do centro de força laríngeo, porque é o centro da emoção, da fala, da transmissão da informação. Está doendo, ele vai falar, ele não vai escrever. Ok? Então, a psicofonia, ela é considerada a mediunidade socorrista por excelência. Porque trabalho de socorro, você trabalhar psicofonia. Trabalho de consolo e esclarecimento é a psicografia. Deu para vocês entenderam ou não? Se
você está doendo, se você está angustiado, se você está com um emocional completamente destrambelhado, a psicofonia é o melhor recurso. Se você vai trazer um consolo ou um esclarecimento, a psicografia é o melhor recurso. Eu não posso trazer um esclarecimento pela psicofonia? Claro que eu posso, não tem problema nenhum. Mas a psicofonia é considerado um centro de força, uma mediunidade socorrista por excelência, entendeu? E a psicografia? O médium pode ser mecânico, se falava mecânico, pode ser inconsciente, semiconsciente e consciente. O inconsciente, o espírito pega na mão do médium e sai escrevendo. Direita, esquerda, às vezes em outras línguas. Olha que interessante isso. Em outras línguas. Na semimecânica, o médium sente que às vezes a letra é um pouco dele, é um pouco do espírito, porque ele está de alguma forma interagindo. E a mediunidade consciente, a letra é do médium. É intuído. Ou às vezes eles nem falam, eles mostram uma imagem. Eles mostram por imagem, o médium vê a imagem e ele escreve. Deu para vocês entenderem ou não? Então é pela intuição, pela inspiração. Eles mostram uma cena e o médium descreve a cena. Mas ele está consciente. Aí a letra do médium, as palavras do médium. Na psicofonia, pela intuição. É a voz do médium, são as palavras do médium e o jeito do médium. Entenderam a diferença ou não? Entre psicografia e psicofonia? O que se mais usa são as duas. E hoje, como é que está isso no século XXI? Até coloquei aqui no canto. 70%, mais de 70%, os médiums são conscientes. Hoje. É exatamente o contrário do que era no século XIX. Okay? Uma média de 28% semiconsciente. E menos de 2% é inconsciente. Essa é a realidade do século XXI em relação à maioria dos médiums. Okay? Então os médiums hoje eles são estimulados a trabalhar de forma consciente. Por quê? Porque parte daquilo é para ele. É literalmente falando para ele, considerando que mais de 90% dos médiums não são missionários. Não são missionários, na acepção da palavra. Eles também estão trabalhando porque eles precisam renovar. É como uma vez conversando com o Chico, perguntaram sobre mediunidade, e ele falou que primeiro o médium deveria desenvolver a bondade. Olha, interessante. O discernimento, o bom senso. E onde é o melhor local? Na assistência social. Por quê? Porque você fica frente a frente com o sofrimento alheio. Veja, olha interessante, o maior médium do Brasil falando sobre mediunidade. Porque ele já sabia que o bom médium é aquele que trabalha os seus recursos internos. Se melhorar como ser humano, como pessoa, usando dessa ferramenta. Esse contato com o plano espiritual, a cada tempo, de tempos em tempos, a cada 50 anos, vamos dizer assim, ele vai se aprimorando ainda mais. E por que será que hoje existem muito mais médiums do que existia há 500 anos atrás? Também. Mas existe uma situação material que facilita essa condição. O corpo físico sutilizando, lembram disso ou não? O corpo físico sutilizando, ele dá mais liberdade para o espírito. Quanto mais grosseiro o corpo, mais preso fica o espírito. Quanto mais leve, mais sutil o corpo, mais liberdade ele dá para o espírito. Entenderam? Então vocês imaginem que há 500 anos atrás, ou há 1000 anos atrás, os corpos eram tão densos, que parecia que era uma parede separando do plano, no mundo espiritual. Então, denso e pesado o que existia no corpo físico. Hoje é uma plaquinha. Você escuta. Deu para vocês entender ou não? Você continua preso, porém já não é mais uma parede de concreto. É uma placa fininha, drywall, tá? Que você escuta o que está acontecendo do outro lado. Você continua preso, porém, o seu corpo físico é menos denso. Então, a cada geração, os corpos vêm sutilizando. E à medida que eles vão se sutilizando, os espíritos estão tendo mais liberdade.
de ouvir, de ver, de sentir o plano espiritual. Para quê? Para ampliar. Para entender que não estamos sozinhos, que existem todos os tipos de espíritos. Então, quando um espírito se aproxima do médium, olha interessante isso, ele tem que adensar um pouco a sua vibração nesse sentido, ok? Ele tem que adensar um pouco, baixar um pouco. O médium, por sua vez, tem que subir um pouco. Olha que interessante. Existem ondas ultra curtas, ondas curtas, ondas médias e ondas longas. Tudo bem? Ondas longas, mágoas, ressentimento, ódio, desejo de vingança. Vocês já ouviram falar disso ou não? Né? Desejo de vingança, violência, agressividade. Quando alguém está nessa sintonia, são ondas longas. Tudo bem? Olha, eu vou exagerar aqui. Ondas longas, tudo bem? Ondas é esse movimento. Então, ondas longas, mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, violência, agressividade, ondas longas. Ondas médias, ok? Você mudou. O que são ondas? É a oscilação que acontece dentro de um segundo. Fala 1000 Hz, por exemplo, são 1000 vezes dentro de um segundo. Ondas trabalham em cima disso, ok? Então, ondas longas, exagerando, são dessa forma. Ondas médias é o nosso dia a dia. Nosso dia a dia a gente está em ondas médias. Ondas curtas, gratidão, alegria, amor, fraternidade, solidariedade, amizade. Quando você tem esse sentimento, você percebe esse sentimento, você está em ondas curtas. Dá uma olhando para vocês entenderem isso ou não? Nós não chegamos lá ainda, tá? Mas a espiritualidade superior, ondas ultra curtas. No intervalo de um segundo, a oscilação que acontece nas ondas é o que define. Então, quantos milhões de vezes eles oscilam em um segundo? Ultra curtas. Curtas, quantas milhões de vezes menos, claro, acontece no prazo de um segundo, num tempo de um segundo. Ondas médias e ondas longas. Okay? Então, um espírito, para ser socorrido no plano espiritual, ele vem numa frequência. Se a mediunidade de psicofonia ela é socorrista por excelência, como é que chegam os espíritos? Doentes, magoados, feridos, machucados, abandonados. E aí, quando ele encontra, ele vem com a onda longa, tudo bem? O médium elevou dele, sim ou não? Ele está em curta. O que acontece quando uma onda longa encontra uma onda curta? Dá um choque no espírito. Deu para vocês entenderem ou não? Dá um tranco no espírito. Ele desperta. Olha que interessante o que acontece. Ele vem na mediunidade de psicofonia socorrista. Ele vem com ondas longas, mágoas, ressentimento, ódio. O médium elevou para curta. De média ele subiu para curta. Por isso que é interessante o ambiente, a vibração, um local apropriado. Deu para vocês entenderem ou não? Porque o local apropriado, o ambiente está em ondas curtas. Quando esse espírito chega nessa vibração de ondas longas e encontra o médium em ondas curtas, é como se ele tomasse um solavanco. Entenderam ou não? Um solavanco, um tranco. Esse tranco desperta ele. Só que é um tranco que abraça, que acolhe, que envolve. Em contrapartida, o médium também sente um pouco das ondas longas. Às vezes é uma dor no estômago, dor no corpo. O médium sente, porque há uma troca. Deu para vocês entenderam ou não? Por isso que dependendo do trabalho mediúnico, o médium, horas antes, se é um trabalho de desobsessão, por exemplo, a gente vai estar falando sobre isso, o médium tem que se preparar desde as primeiras horas do dia. Ou dias anteriores. Ele tem que se preparar, porque ele vai encontrar ondas longas, pesadíssimas. No momento do trabalho, há uma troca. Há uma troca. Onde o espírito comunicante vai sentir alívio, em compensação, o médium vai sentir desconforto. Entenderam ou não?
porque há uma troca vibracional ali de frequência. Vou dar um exemplo mais prático, né? De repente, alguém está lá fora, está muito frio, a pessoa chega em casa, já aconteceu com mulheres, já aconteceu muito com vocês, né? Os homens chegam molhado, frio, gelado, vocês estão lá quentinha, ele vem e abraça. Já aconteceu ou não? Para ele é ótimo, não é? Para quem está ali, não é não. Vocês já passaram por essa experiência ou não? Eu trouxe essa experiência para mostrar para vocês o que acontece. É só uma analogia. Quem veio frio, gelado e abraça alguém quentinho, sente o quê? Calor. Mas quem estava ali no quentinho e recebeu o frio, é o desconforto. Então, num trabalho de psicofonia, há um desconforto por parte do médium, porque recebe parte, claro, parte da vibração do espírito. O espírito, por sua vez, recebe parte da vibração do médium. É isso que ajuda a socorrê-lo. Entenderam como funciona? Eu fiz até um desenho na lousa. Então o espírito está aqui, o médium está subindo. O ponto de encontro. No ponto de encontro há uma troca de vibração, onde um será favorecido, o espírito, entre aspas, e o médium será desfavorecido vibracionalmente falando. Depois passa, depois acaba o trabalho, ninguém sai daquele jeito. Mas naquele momento é um desconforto por parte do médium. Mas ele está trabalhando, ele está fazendo. Entenderam? Na psicografia, o processo é um pouco diferente. Na maioria das vezes, é consolo e esclarecimento. Na psicofonia, às vezes vem um espírito do degrau de cima. O que acontece aí? Na psicofonia, quando vem um espírito do degrau de cima, quem se sente desconfortável? Deu para vocês entenderem ou não? Às vezes vem um orientador, vem um benfeitor. Ele vem, normalmente um trabalho mediúnico, as primeiras palavras são sempre de um orientador e de um benfeitor. Para eles é desconfortável, viu? Conversar com a gente. Porque eles sentem um pouco de nós. E nós é super confortável conversar com eles. Porque a gente sente um pouco deles. Entenderam, pessoal, como funciona isso? Então esse ponto de encontro na psicofonia, na maioria das vezes, como é uma mediunidade socorrista, há um desconforto por parte do médium e um reconforto por parte do espírito. Quando vem um orientador ou um benfeitor, o processo é o contrário. Há um desconforto por parte deles que entram na nossa sintonia e para nós é um conforto. Ok? Porém, como é uma mediunidade socorrista, os orientadores e benfeitores é alguns minutos só. É só falar, estamos aqui. Deu para vocês entenderam ou não? Não é para eles ficarem, eles não vão ficar mesmo, tá? Minutos, porque consome tempo. No máximo 5 minutos. É para eles darem o recado. Para eles mostrarem que eles estão ali nos ajudando. Na psicografia, o espírito, quando é inconsciente, ele amortece essa parte do médium, quando é inconsciente. Então o médium não sente do cotovelo para baixo, ele é amortecido. Por isso que ele não sente, ele pode fazer duas coisas que ele não está, ele tem que deixar solto. Mas ele sente uma certa dormência, tanto no direito ou no esquerdo, qual ele for escrever, e aí o espírito vai escrevendo. Quando é inconsciente. Quando é semiconsciente, ele quase não sente muita diferença. E quando é inconsciente, ele não sente nada, porque a comunicação vem via glândula pineal. Entenderam? No plano de cima tem mediunidade? E de cima? E de cima? Perceberam, então, que a mediunidade existe em todos os degraus evolutivos. Todos os degraus. Então, eu estou no plano espiritual, tem mediunidade? Tem. Se eu estiver em artes em geral, tem mediunidade? Tem. Se eu estiver em amor fraterno, tem mediunidade? Tem. E aí sucessivamente. Aonde você estiver, você tem um degrau de cima e um degrau de baixo. Nos livros de André Luiz, ele deixa muito claro isso. Trabalhos mediúnicos que acontecem no plano espiritual. No plano espiritual, sem a ajuda dos encarnados, inclusive. Tem trabalhos mediúnicos de socorro, de amparo no plano espiritual. Então, em qualquer degrau que você tiver, a mediunidade é uma ferramenta que você vai aprimorando. Daria para nós provas e expiações sonhando com regeneração?
querer entrar num processo de comunhão espiritual com amor fraterno? Não. Não dá, pessoal. Melhor não. Melhor não. Por quê? Porque a vibração deles, pessoal, a nossa antena não vai suportar, vai derreter a antena. Deu para vocês entenderam ou não? Porque a vibração é muita, 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 muita. Tem um caso do livro, se não me engano, Libertação. Tem um caso, se eu não me engano, é o livro Libertação da série André Luiz, se eu não me engano, ok? Que um orientador, junto com um benfeitor, todo orientador é benfeitor, nem todo benfeitor é orientador, tá bom? Entenderam ou não? Então o orientador está no degrau de cima do benfeitor. Então, por exemplo, você pega no livro Missionários da Luz, o Alexandre ali era o orientador, e abaixo dele está o André Luiz, benfeitor. Entenderam ou não? Então todos os livros você tem um orientador, que é um espírito mais experiente sobre todos os aspectos. Num dos livros, tinha um caso de dois espíritos, um encarnado e o outro desencarnado, num processo de simbiose extremamente complexa, de ódio, de mágoa, de ressentimento, onde o benfeitor não conseguiu fazer nada, chamou o orientador viu o tamanho do problema, não conseguiu, chamou o degrau de cima. Chato que é bem uma mulher que vem no degrau de cima, né? Não veio um homem, veio uma mulher no degrau de cima. Eu falei, poxa, mas toda hora vem uma mulher no degrau de cima, né? Aí você vai estudar, tem mais obsessores homens do que mulheres, ok? Aí veio. Interessante que ela vem, fala a mesma coisa que o orientador, não falou uma palavra diferente e resolveu. O que aconteceu? O que aconteceu? Ela falou a mesma coisa. A frequência. Deu para vocês entenderem? A frequência dela quebrou o nível de ódio aqui embaixo. Entenderam ou não? Então, proporcionalmente. Então, o ódio aqui era tanto, que só um amor tanto conseguia equilibrar isso. Então, não falou nada de diferente, porém, a frequência dela não era nem ultra curta. Era acima de ultra curta. Entenderam ou não? Era acima de ultra curta. E aqui embaixo era abaixo de longa. Veja. Aí equilibrou. Perceberam então? Então é a frequência do amor que quebra vínculos de ódios. Por isso que nas camadas inferiores, subcrosta e abismo, só espíritos muito superiores trabalham. Deu para vocês entenderem ou não? Quem que trabalha na subcrosta? Quem trabalha no abismo? Espíritos graduados. Por quê? Nós não suportaríamos. Nós não suportaríamos. Eles vão e suportam no ponto de equilíbrio. É mediunidade. Entenderam o que é mediunidade? Mediunidade é a junção de dois planos, onde os dois são favorecidos. No nosso caso, especificamente, provas e expiações, o socorro, o amparo e o acolhimento, onde há uma troca de vibrações, onde o médium é impregnado com uma parte daquilo, o médium é impregnado, o espírito também, mas para o espírito desperta ele para uma realidade. E olha que interessante. Então eles precisam de nós para serem despertos? Não necessariamente, até porque não existem tantas casas espíritas ou terreiros de umbanda para atender milhões de espíritos. Então existem outros recursos. Então, trazem isso muito mais para nós do que para eles, entenderam ou não? Essa situação é muito mais para nos favorecer, porque eles têm outros recursos, eles têm outras ferramentas, do que propriamente por eles. Se eles trazem para nós, é porque eles estão querendo nos mostrar como é que é o plano espiritual, o que acontece com sentimentos, com mágoas, com ressentimento, onde esses espíritos estão, e eles descrevem a sua história, e às vezes, não conscientemente, mas as histórias deles é parecidas com a nossa. Ai, ficou pior ainda, né?
Porque às vezes ele está descrevendo uma história, você fala, viu, eu estou vivendo algo parecido aqui. Deu para vocês entenderem? Então, quem faz essa classificação, quem faz essa orientação e traz, é o plano espiritual, sabendo da nossa necessidade também. Uma dor maior ajudando uma dor menor. Entenderam ou não? Você vai ver aquele nível de ódio, de mágoa, de ressentimento, de transformação perispiritual, de sofrimento e de dor. Aí você percebe que se você não tomar cuidado, você está indo para o mesmo caminho. Para o mesmo caminho. Isso faz com que você reveja, que você reflita, que você pense no seu sentimento. Então, mediunidade é justamente esse processo de intercâmbio salutar. Muito mais para nós do que para eles. É uma ferramenta para a nossa evolução, voltando ali, para a nossa evolução em todos os sentidos, mas principalmente no sentido moral. Quando alguém fala assim, nossa, eu vejo espírito para tudo quanto é lado. Então, se fosse para você ver espírito para tudo quanto é lado, você não tinha encarnado, você tinha ficado lá. Começa por aí a conversa. Nossa, minha mediunidade, não, isso não é mediunidade, isso é perturbação espírita. De cada um, não querendo desanimar, já desanimando. Eu sou ótimo para isso. De cada 10 médiuns que aparecem com sintoma de mediunidade, o que é sintoma de mediunidade? Eu vejo, eu sinto, eu quero escrever toda hora, eu converso com eles, então, né? Cada 10 que vem, 10, pessoal, 9 é perturbação espírita. Só um é mediunidade a desenvolver. E os sintomas são iguais. Como resolver essa questão? Fácil, fácil. Manda os 10 para o tratamento, você não erra. Deu para você entender ou não? Se tem 10, 9 é perturbação espírita e uma mediunidade a desenvolver, você manda os 10 para o tratamento. O que for perturbação vai resolver. O que for mediunidade vai trabalhar, vai tratar, vai cuidar, vai estudar. Entenderam ou não? Mas de cada 10, 9, pessoal, não é mediunidade a desenvolver, é perturbação espírita, é processo obsessivo. Tem uma casa aqui em Jundiaí, né, que agora ainda bem que passou essa fase, que ela tinha fama de tirar a mediunidade das pessoas. Tinha fama de tirar a mediunidade das pessoas, pessoal. Ela era conhecida por isso. Não é que ela tirava a mediunidade, ela colocava todo mundo em tratamento. Ok? Era tratamento, pessoal. Era tratamento. Então não é perturbação espírita, é processo obsessivo. É evangelho no lar, é a prece diária, é mudança de conduta. Aí depois que eu comecei a fazer isso, eu parei de ver espíritos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali era processo obsessivo. Então, as pessoas que falam, vejo a toda hora, é perturbação espírita. Você imagine vocês pegarem um caso desse e colocarem numa mesa mediúnica. O que vai acontecer? Você vai piorar a situação da pessoa. Ok? Vocês imaginam, não tem mais isso, né? Mas eu vou usar essa analogia. Lembra das antenas parabólicas ou não? Você imagina que todos nós tínhamos uma antena parabólica. Quando você entra em tratamento, eles fazem isso. Eles fecham. Ok? Deixam o mínimo. Por quê? Porque você está captando informações que não deveriam. E o que acontece se eu fizer isso? É o que acontece, pessoal. Por isso que tem muito mais médiuns perturbados por aí. Justamente por isso. Porque não é mediunidade a desenvolver. É perturbação espírita. É caso de tratamento. Pode desenvolver, pode trabalhar? Pode, claro, evidente. Mas começa com um tratamento, vai para um estudo, vai uma mudança gradual de algumas atitudes, para que você melhore a sua antena. Sua antena psíquica, sua glândula pineal. Aí você trabalha com segurança. E olha que interessante, a mesma medicina que falava que os médiuns eram loucos até o século passado, elas afirmavam isso. Chegaram à conclusão que os médiuns que trabalham de forma equilibrada, eram pessoas sensatas, tranquilas, serenas, viviam na sociedade de forma tranquila. Então veja, então a mediunidade aí ajudou. Deu para vocês entenderem ou não? Aqueles que usavam de forma coerente, a mediunidade melhorou a qualidade de vida deles.
Então eles não tinham problema nenhum em relação a nada, porque eles estavam trabalhando na mediunidade de forma coerente e absorvendo daquilo para a sua vida particular. Deu para vocês entenderem ou não? Então a mediunidade é dada a todos, indistintamente. Então todos somos médiuns, não necessariamente de forma ostensiva, todos captamos informações, todos temos intuições, mas se eu não tiver um mínimo de conhecimento, existem médiuns fascinados por aí, então imagine o quanto, fascinados por eles mesmos, ok? Acreditam em verdadeiros absurdos, E qual é o ponto da fascinação? Orgulho e vaidade. Já ouviram falar disso ou não? O ponto da fascinação é orgulho e vaidade. Okay? Então a mediunidade é justamente o contrário. É uma ferramenta onde nós vamos juntando tudo isso para equilíbrio. E entender que existe uma fórmula chamada E é igual a V multiplicado por S. Vai cair na prova. E, energia. V, vontade. S, sentimento. Perceberam ou não? Vontade multiplicado por sentimento, eu crio energia. Energia é movimento, ok? Energia é movimento. Por quê? A matéria é forma, tudo bem? A energia é movimento, tudo bem? E o espírito é sentimento, pensamento. Entenderam ou não? O espírito, a essência, sentimento, pensamento. A energia é o movimento e a matéria é a forma. Os três estão assim, ó. A energia, a matéria, pensamento e sentimento. Então, como mudar essa energia? Vontade multiplicado por sentimento. Eu mudo a minha energia, eu mudo a minha frequência. Médiuns que trabalham vinculado à desobsessão. Algum problema? Não, pessoal, muito pelo contrário. Não tem problema nenhum, ok? Então, quanto mais complexo, mais profundo, mais um médium aprende nesse sentido. Mais ele aprende. Para ele mesmo. Todo aprendizado é para ele mesmo. Ok? Perguntas? Pode falar. Eu vou repetir a sua pergunta, tá? Em qual camada os médiums da crosta trabalham? Ok? Os médiums trabalham com a crosta, a camada crosta, porque pode ter um espírito encarnado se comunicando. Sim ou não? Quem se comunica é o espírito. Então eu posso trabalhar, estou na crosta, estou encarnado, um outro espírito encarnado desdobrado, vir? Pode vir? O que muda? Não muda nada, pode vir. Então, trabalho na crosta, trabalho na crosta, no umbral grosso, no umbral médio e no umbral fino. Raramente, primeiro degrauzinho de artes em geral. Raramente o primeiro degrauzinho da subcrosta, porque é a faixa que nós suportamos, tudo bem? Mas o que mais a gente trabalha é um umbral grosso e um umbral médio. E por que não um umbral fino? Porque já estão em tratamento nas colônias espirituais. Deu para vocês, entenderam ou não? Eles já estão em tratamento nas colônias espirituais. Um umbral fino, onde ficam todas as colônias espirituais. Então os espíritos que estão ali, já estão todos em tratamento. Todos em tratamento. Então a gente trabalha mais no umbral grosso e umbral fino. O espírito, ele não se comunica através do pensamento? Sim, é através do pensamento, sem dúvida nenhuma, ok? Então o que acontece? O espírito, ele traz uma informação, ele pode estar pensando em alguma coisa e pelo magnetismo, o médium percebe. O médium aumentando a sua frequência e o espírito diminuindo a sua frequência, vamos falar assim para dar o ponto, ele não precisa nem falar, você percebe o sentimento dele e o pensamento dele. Por exemplo, se uma pessoa estiver muito nervosa do nosso lado, a gente percebe? Se uma pessoa estiver muito alegre do nosso lado, a gente percebe? Ok? Então é uma questão de magnetismo. Às vezes você não precisa exatamente usar a palavra articulada. Você sente a que condição está aquele espírito. Então não necessariamente palavra articulada. E quando você chora no trabalho? Espera aí, o que foi? Quando você chora no trabalho, esse sentimento
quando acontece do médium chorar num trabalho. Só. Primeiro que isso é natural, isso é normal. Às vezes tem médiums que são mais emotivos e médiums que são menos emotivos. É como o ser humano. Ele vê uma cena, ele chora. Outro ser humano vê a mesma cena e não chora. Não quer dizer que ele não sentiu. É só uma forma de expressão. Então não há problema nenhum. É uma característica de cada médium. Sem nenhuma situação aí. Como a gente percebe, como faz para perceber que certo pensamento não é nosso? A gente está captando os pensamentos. Entendi. Como perceber que certos pensamentos não são nossos? Que nós estamos captando os pensamentos? Ou sentimento. Ou sentimento. Porque, na verdade, sentimento e pensamento é quase que um bloco só. Você sente e depois você pensa. Isso acontece muito. Veja, pare para pensar que o plano espiritual que está à nossa volta é aproximadamente, o número de espíritos é 3 vezes maior do que os encarnados. Então nós temos uma quantidade de espíritos do plano espiritual 3 vezes maior do que na condição de encarnado. Tudo bem? Onde eles estão? Em torno de nós, ok? Em torno de nós. E eles estão sentindo e pensando. Sentindo e pensando. Somos, de alguma forma, influenciados mais do que a gente imagina. Isso está no livro dos médiuns, essa informação, inclusive. Quando eu entro num pensamento estranho, vamos chamar de estranho, eu não estava pensando nisso, eu não sou assim, o médium ou a pessoa tem que olhar para ela para saber onde que aquilo está dentro dela. Deu para vocês perceber ou não? Aquilo faz parte dela, dos valores dela. Em que momento ela pensa naquilo? Quando ela fala, não penso nisso, não faz parte dos meus valores, foi só um pensamento estranho. Então ele captou algo que estava passando. Deu para você entender ou não? Eles dizem, milhões de formas, pensamentos passando aqui e agora. Eu vou ser influenciado, sim, às vezes mais do que eu imagino. E às vezes eu capto algumas delas. Se é estranha para mim, você fala, peraí, isso faz parte de mim? Faz parte dos meus valores? Eu penso dessa forma constantemente? Eu tenho que fazer essa avaliação. Uma vez feita essa avaliação, eu posso até estar naquele dia, mas normalmente eu não sou assim. Então isso não é meu. Então uma forma de você separar, diferenciar o que é seu e o que é do outro, é você olhando para você e sabendo dos seus valores. Quais são os seus valores? Tem dia que a gente está mais triste, tem dia que a gente está mais alegre. Eu não estou falando da sua constante. Qual é a sua constante? Tudo bem? Os sonhos, seria um momento de semiconsciência? O sonho. Sonho e os sonhos, tá? Ela perguntou se o sonho e os sonhos é o momento de inconsciência. Primeiro, quem precisa dormir é o corpo. Primeira coisa, o espírito não precisa dormir. Quando nós dormimos, é interessante que Allan Kardec tem no Livro dos Espíritos explicando, tem um capítulo inteiro falando sobre sonhos. E ele fala assim, que entre 70% e 75% dos nossos sonhos, ele classifica como sonhos do subconsciente. E 20% e 25% sonhos reais. Então aí nós já vamos perceber que a maior parte dos nossos sonhos são sonhos do subconsciente, onde uma parte do cérebro está dormindo, porque precisa, e a outra parte está reciclando informações, misturando tudo e colocando para fora. Ok? Isso acontece com todos. É tudo simbólico, sem dúvida nenhuma, porque o cérebro tem mecanismos para não acordar o corpo. Então uma parte dele está dormindo, a outra parte está reciclando e colocando para fora. 70% a 75%. Depois Jung vai falar sobre isso, Freud vai falar sobre isso, a ciência neurológica vai falar sobre isso, mas isso já estava em Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Entre 20% e 25%, eles são sonhos reais. Sonhos reais. Acontece? São simbólicos, ok? Cada ser humano tem o seu símbolo, então o mesmo símbolo pode significar coisas diferentes. Como que eu consigo separar um do outro? Quando é do subconsciente que eu tenho que descartar, que é a maior parte, quando que é do consciente que eu não tenho que descartar e tenho que prestar atenção. Primeiro, os sonhos do consciente ou sonhos reais, primeira característica,
eles se repetem. De tempos em tempos eles se repetem. Interessante. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles são coloridos. Terceiro ponto, eles têm sequência. Ele tem começo, meio e fim. Você percebe que tem uma ordem, tem uma sequência. São sonhos reais, onde o meu espírito está desdobrado do corpo, enxergando situações e traz para o corpo, quando são reais. Então, os sonhos, eles acontecem para dar essa liberdade para o espírito, para ele não ficar preso só no corpo, e ele buscar aquilo que ele tem afinidade. Porque, é um detalhe. Não é exatamente um detalhe. Nós, na condição de encarnados, nós estamos sujeitos a muitas leis, sim ou não? Da sociedade, de tudo. Separado do corpo, pessoal, você tem liberdade total. Deu para você entender o estrago que se faz muitas vezes? Porque nada te segura, nada te impede. Você é o que você é. Então tem espíritos encarnados que na sociedade cumprem um papel dentro da sociedade e quando eles estão desdobrados, prefiro nem comentar, tudo bem? E o contrário. Ok? Então, do quê? Faz o cabelo quietinho, né? Agora eu estou aqui. Porque se eu sair e aprontar, eu vou ficar. Então vamos lá. Como é que eu posso melhorar a qualidade dos meus sonhos? Não é exatamente antes de dormir, pessoal. Quando eu procuro, durante o dia, a semana, o mês, o ano, procuro ser uma pessoa melhor, isso impacta direto nos meus sonhos. Então, vocês podem fazer oração antes de dormir, não tem problema nenhum, pessoal. Mas se você passou o dia inteiro chutando o cachorro, não adianta a oração no final. Deu para vocês entenderem ou não? Não vai adiantar, ok? Então, eu posso fazer oração, isso melhora a qualidade do meu sono, me coloca numa frequência, mas qual foi a minha frequência durante o dia? Então, se eu quero melhorar a qualidade dos meus sonhos, eu tenho que me melhorar como pessoa. Existe algo chamado catalepsia projetiva. Já ouviram falar disso ou não? Todos vocês já passaram por isso, só não sabiam o nome. De repente eu quero voltar para o corpo e não consigo. Já tiveram essa sensação ou não? Porque você está voltando e quando você está voltando, às vezes está um obsessor assim do lado do seu corpo. É uma situação, ok? E você paralisa. Ou você viu alguma cena, alguma situação, e você fica parado muito próximo dele. Então você não consegue se mexer, o corpo não consegue mexer, porque é o cordão de prata, aí de repente pelo magnetismo do corpo ele puxa de uma vez. Às vezes é um pesadelo. Tudo bem? Às vezes é um pesadelo. Chama-se catalepsia projetiva. Acontece com todos. Então você, como está num cordão, o corpo não consegue receber todas as informações como se estivesse acoplado 100%. Por isso que o corpo não consegue se movimentar. Mas o corpo tem uma força de atração tão grande, que chega uma hora que ele puxa. Nós, encarnados, desdobrados, somos mais feios do que vocês imaginam. É verdade, eu não estou brincando, pessoal. Como feios? Em que sentido eu vou falar para vocês? Quem lê o livro Nosso Lar? Tem uma hora que o André Luiz vai até o local lá receber os socorristas, que é o pessoal que trabalha, que vai no umbral buscar e trazer. E entre esses socorristas tem encarnados, pessoal. Por que não? Vocês concordam? Qual é o problema? O cara está encarnado, ele desdobrou, foi até nosso lar, trabalha em nosso lar desdobrado e faz parte da equipe de socorristas. Não é bom isso ou não? Você está aqui encarnado, você desdobra, vai até nosso lar, no caso, nosso lar, ok? Você chega lá, você faz parte da equipe de socorristas, vai socorrer os espíritos no umbral, volta para o nosso lar, depois você volta para o corpo. Aí o André Luiz foi lá receber a equipe de socorristas. E está escrito no livro, inclusive. Ele descreve, pareciam verdadeiros monstros, eram missionários encarnados, espíritos do degrau de cima. E por que eles estavam todos deformados? Porque o corpo físico puxa o espírito
literalmente falando, por causa do magnetismo. Então ele deforma o corpo espiritual. De tanta força que o corpo físico é 1000 vezes mais forte. Já comentei isso com vocês. Então ele puxa, ele deforma o corpo espiritual. O André Luiz ficou morrendo de medo, está no livro. Verdadeiros monstros. E eram missionários, só que eram encarnados. Deu para você entender? É isso que acontece no caso dos sonhos. Mais alguma? Eu queria perguntar para você sobre o momento. Sim. E a condição desse e certo lugar, você desencarna, você faz qualquer informação física, também, né? Você perde a informação física também. E por que esses lugares, por exemplo, as pessoas se manifestam, né? Vem, encarna, aí a pessoa dá um grito, pula para cima, entorta a perna, entorta o corpo, você não quiser comentar, não. Se você não quiser falar, entorta o corpo, então. O médium daí? O médium encarnado, é isso? É. Vamos lá. Então, vamos lá então. Fala em RPG, que é RPG hoje. Tá. Uma pessoa atrás minha fala assim, RPG, né? Sim. Alguma coluna. Se o cara não quiser comentar. Não, mas vamos comentar, claro. Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá. A pergunta dele. O espírito, primeiro vamos entender que o corpo espiritual, às vezes você tem um problema no corpo físico aqui, o seu corpo espiritual é perfeito. Tudo bem? O seu corpo espiritual é perfeito. E às vezes você tem um corpo espiritual deformado. Tem espíritos que têm corpos espirituais deformados. Quem deforma o corpo espiritual é o pensamento. Tudo bem? Então, por exemplo, um espírito aqui que sofreu um acidente e perdeu a perna. Um exemplo, tudo bem? Ele perdeu a perna do corpo espiritual? Não. Simplesmente não. Tudo bem? Porém, tem espíritos que estão deformados do plano espiritual. Pensamento. Então, quem deforma o plano espiritual? Pensamento. Tá, essa é a primeira parte. Então, deformação acontece em função disso. A pergunta dele é, por que médiums, né, trabalhando em uma casa espírita, um terreiro de umbanda, seja uma mediunidade de, vamos chamar de incorporação, só vamos usar entre aspas isso, para vocês entenderem, por que o médium faz todo esse barulho, se contorce inteiro, né? Falta de educação mediúnica, falta de estudo, falta de compostura, falta de educação mediúnica. Não precisa, pessoal, não tem necessidade. Por isso que o médium ele tem que estudar e ele tem que ter controle, porque a ferramenta é dele e o corpo é dele. Mediunidade consciente. Mediunidade consciente é, eu estou com o espírito do meu lado, ele precisa ser socorrido. Se ele quiser falar um palavrão, eu falo não. Se ele quiser dar um soco na mesa, eu falo não. Deu para vocês entenderem ou não? Então, quem tem que controlar a ferramenta e o corpo é um médium. Então, esses excessos, eu vou chamar isso de excesso. Não tem outro nome. Falta de educação mediúnica. Médiums que trabalham 20, 30, 40 anos e não entenderam ainda o que é educação mediúnica. Que adorariam trabalhar de forma inconsciente, mas trabalhar de forma inconsciente em pleno século XXI é buscar a irresponsabilidade na comunicação. Ok? Depois do comentário que você fez, observando Um encarnado. isso, uma forma deformada. Sim. Se um encarnado desdobrado for socorrer uma ajuda de um missionário que também esteja encarnado e ele estiver assim deformado, essa pessoa que está recebendo ajuda não pode achar que é um obsessor pela forma? Não, primeiro que ele vai estar igual, né? Se ele está encarnado desdobrado, ele vai encontrar alguém igual a ele. E aí, o que acontece? Eles estão na mesma frequência vibratória. Então, não é a forma física exatamente, é a frequência vibratória. Então, ele vai para um posto de socorro para ajudar, ele vai encontrar outros no posto de socorro. O que eles estão menos preocupados é com a forma física, porque eles estão na mesma frequência vibratória.
É que nesse caso do livro, é que o André Luiz, que já estava no plano espiritual, viu chegando aqueles espíritos, ele ficou morrendo de medo. Literalmente falando, porque é a primeira vez que ele tinha visto, aí explicaram para ele, falaram, são verdadeiros missionários, a diferença é que eles estão encarnados, desdobrados, e o magnetismo do corpo é tão forte sobre o corpo espiritual que puxa, então fica aqueles monte de fio puxando, então dava a impressão de ser um monstro, mas eram missionários, então não tem por causa da frequência vibratória, vocês estão na mesma frequência, pois não. Você falou que não há incorporação do corpo de entrar. Porque existe como corpo com o mesmo espaço. Exato. Mas não são, como é que eu vou explicar? Vibrações diferentes, uma é mais etérica que outra. Sim. Então eu tenho o corpo físico e eu tenho o espírito. Ok? Eu já estou ocupado, eu aqui, estou com o espírito e o corpo físico, tudo bem? Eu estou ocupando 100% do espaço. O espírito está aqui. Para que ele entre no meu corpo, eu tenho que sair. Se eu sair, o corpo morre. Deu para você entender? Então, o espírito não entra, porque o meu corpo, para eu sair do meu espírito, meu espírito sair do meu corpo, o corpo morre. Então não tem como entrar. Então ele pode estar junto, grudado e abraçado, mas não dentro. Não há incorporação na acepção da palavra. Eu posso usar a incorporação para mostrar que ele está grudado e abraçado, mas não dentro. Porque quem está dentro é o meu espírito. Pode ocupar a mesma massa. Exato, né? Então, é o único lugar, depois você tira isso que eu vou falar, tá? O único lugar que dois espíritos ocupam o mesmo espaço é no metrô, de vez em quando. Aí você encontra lá no metrô de São Paulo, 3 espíritos ocupando o mesmo espaço, encarnado. E tão apertado que aquilo. Eu já peguei metrô, eu sei. Falei, nossa, cabe 50, tem 150. Então ali cabe. Eu falei, nossa, aquela lei não vai dar certo aqui. Né? Mas, voltando, né? Foi só uma brincadeira. Não tem como entrar no corpo. Para entrar, o corpo tem que sair. Entendeu? Porque você comentou que se o corpo morre, o espírito sai, o espírito sai desse produto. Exato. Existe também uma situação que, dependendo do seu merecimento, de verdade, pode tirar você de acontecer um acidente? Pode, não. Aí cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Ok? Sim. Ó, não sei se vocês têm essa informação, só para encerrar. Vamos supor, se alguém cai de um prédio de 30 andares, antes de ele chegar no chão ele já está morto. Vocês sabiam dessa ou não? Porque o sistema nervoso central reconhece que a dor será maior do que o corpo vai suportar, ele desliga inteiro. Não precisa ser triste, É. Na obra que só um exemplo. Sim. O cara ele caiu do sexto andar por um acidente. Sim. Quando ele estava lá por fora, ele caiu. Sim. E eu perguntei para quem atendeu lá se que hora que ele morreu? Na hora que ele bateu na nave, tudo. Ele não tem mais hora que ele morreu. Não, é alguns segundos antes. Tá. Porque o sistema nervoso central reconhece que a dor será maior do que ele vai suportar, desliga inteiro. E se o cara for socorrido naquele segundo, ele já está morto, tá? Não volta atrás. Deu para você entender ou não? Então, o mecanismo que a própria natureza tem de limitar a dor suportável por nós. Ok? Vamos encerrar então? Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade que esteve conosco, nos envolvendo, nos acolhendo, nos intuindo, para que possamos sair daqui mais leves, com uma sensação muito boa. Todos nós doamos ectoplasma, todos nós ajudamos de alguma forma, como médiuns que somos, e que possamos usar essa mediunidade sempre de forma racional, bom senso, discernimento, estudo, para que possamos também sermos instrumentos dóceis na mão da espiritualidade superior. Que possamos colocar a nossa boa vontade, a nossa energia a serviço do bem, a serviço de situações construtivas, que possamos sempre sermos agentes facilitadores. Aonde Deus nos colocou, Ele confia 100% em nós.
e que possamos sempre fazer o nosso melhor. Que assim seja.